eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Rui Rei, Presidente do Conselho de Administração da Transtejo. O tema deste episódio é como atravessar o Tejo. Rui, muito bem-vindo. Que papel é que pode ter ou tem o rio como um canal de mobilidade de pessoas entre as duas margens do rio? Muito obrigado pela vossa paciência e por me terem convidado, o que eu agradeço. Mas aí então neste podcast de mobilidade acrescentaríamos a navegabilidade do Tejo com as embarcações ou, como a malta normalmente diz, com os barcos, que era o que faltava aí como alternativa ao comboio e às duas pontes. Uma forma fácil de atravessar o Tejo ao longo de mais de 50 anos, que é 50 anos é a data de aniversário da Transtejo, que fez a 17 de dezembro 50 anos, e antes dessa constituição da Transtejo tínhamos um conjunto de pequenas empresas privadas que faziam esta travessia. Portanto, o barco, as embarcações, fazem parte da vida da travessia das duas margens, do lado de lá para o lado de cá, da margem sul para a margem norte, da ligação com Lisboa. E é daí que também aparece algo que conhecemos, uns mais, outros menos, mas genericamente se conhece, que é o cacilheiro, que é aquilo que nós chamamos a imagem do Tejo, a voz do Tejo, é o cacilheiro. Portanto, é uma forma fácil, simples de fazer esta travessia com as embarcações tradicionais e agora com os novos navios elétricos. É verdade que temos enfrentado alguns desafios difíceis, mas até ao início do verão penso que teremos a operação completamente estabilizada e aí teremos a oportunidade de demonstrar que a travessia de barco é mesmo uma travessia muito importante entre as duas margens. Importante porque é eficaz, importante porque é sustentável, importante porquê? Importante porque é eficiente, porque liga os cidadãos, as pessoas que necessitam de ponta a ponta. A nossa maior operação é o Barreiro, transporta todos os anos cerca de 10, 11 milhões de pessoas. Nós o ano passado no total transportámos 21 milhões de pessoas. A nossa intenção é chegar rapidamente aos 25 milhões de pessoas. É algo que vai demorar ainda aqui um pouco, mas temos condições de lá chegar. Depois temos as restantes operações, Caixo Sodré Cacilhas, Caixo Sodré Montijo, Caixo Sodré Seixal e Belém, Porto Brandão e Trafaria. Portanto, é algo muito importante. A par disto, os 10 novos navios elétricos que quem nos ouve pode dizer, mas está difícil de arrancar a operação elétrica. Na realidade ela já está a funcionar, ainda enfrentamos um ou outro desafio, mas até ao início do verão ela estará 100% a funcionar, com a operação que já temos do Seixal, com a operação que iniciámos em Cacilhas e até ao fim deste mês o início da operação do Montijo. Portanto, ainda temos aqui desafios no carregamento rápido, na operação, mas vamos rapidamente lá chegar. Cada operação elétrica tem 540 lugares sentados, com conforto, com previsibilidade, para dar às pessoas a confiança de que é possível atravessar o Tejo com calma, mas tendo a certeza que saio a uma hora e chego a outra hora. É essencial esse cumprimento de horários nesta questão dos transportes, não é? Às vezes, vamos lá ver, a Transtejo passou aqui os últimos 5, 6 anos muito difíceis. Nós só começámos a cumprir o contrato de serviço público a 1 de novembro de 2025, porque tínhamos muitas supressões em Cacilhas e não cumpríamos esse contrato. Ainda não estamos livres de todas as supressões, mas o ano passado reduzimos em 92% essas supressões. Reduzimos a partir do mês de novembro. Não estou a dizer que está tudo resolvido, não está ainda tudo resolvido, mas vai ficar. E quando estiver mesmo tudo resolvido, vamos perceber que somos uma operação muito importante, muito fiável. Começamos às 5 da manhã, terminamos quase às 2 da manhã
vamos ainda começar a alargar os horários, só precisamos é de estabilizar esta operação, estabilizar a operação elétrica e reparar, que é o que estamos a fazer, mais de 10 navios tradicionais que estavam por reparar há 1 ano e meio, 2 anos. E, portanto, é o que estamos a fazer neste momento. Essa aquisição dos barcos elétricos, chamemos assim de uma forma mais simplista, representa uma renovação ou uma mudança estrutural na operação da Transtejo? Representa uma transformação completa da operação. Porque uma operação elétrica, mesmo na rodovia, é uma operação que ainda hoje não é uma operação que a maioria dos operadores se sinta completamente confortável em fazer. Mas já se faz. Mas se repararem, a maioria da operação ainda... fiabilidade? Não é de fiabilidade, é de o nosso espaço natural de conforto. Quer dizer, eu posso ser uma exceção porque eu sou um amante do carro elétrico. Mas a maioria das pessoas ainda não é. E a maioria das empresas também não, porque foge da sua zona de conforto. Mas quando se opera um veículo elétrico, neste caso esquecendo a questão da água, o navio elétrico, o carro elétrico, o autocarro elétrico é muito mais barato que um carro tradicional. É mais caro na sua aquisição, um autocarro ainda hoje é muito mais caro na sua aquisição, a tendência vai ser descida, mas depois é muito mais barato. Mas é natural, a nossa vida e a forma como as empresas foram criadas... São décadas de hábitos adquiridos. São 100 anos de uso do motor a combustão. Portanto, demora tempo. Passado esse processo, a operação é completamente diferente. E no caso, por maioria de razão, o caso de uma operação elétrica no Rio Tejo. O Tejo, ou os rios, ou os mares, não têm por natureza, ainda hoje, grandes operações elétricas. Já há, mas a operação elétrica da Transtejo é a maior da Europa. Não há nenhuma operação na Europa, nem no mundo, com esta dimensão de serviço público e com esta função. Não há nenhuma. Portanto, estão a começar a aparecer agora outros navios, alguns neste momento a aparecerem mais modernos que os nossos, mas os nossos são do melhor que existe na Europa e no mundo. Agora, isto demora a estarmos preparados para isso, quer dizer, em recursos humanos. Nós não estamos preparados em recursos humanos. Na operação de carregamento, a Transtejo, quando recebeu os primeiros navios elétricos, não tinha carregadores. Portanto, quer dizer, e há coisas que nem vale a pena falar porque então as pessoas iam achar que realmente houve coisas que não foram bem preparadas. E é verdade. Mas eu não estou muito interessado em falar do passado, porque se nós falarmos muito do passado, numa perspectiva só de penalização, nós não vamos resolver os problemas do futuro, vamos ficar agarrados lá ao passado. Nós olhamos ao passado... Era importante dar esse passo para a eletrificação da frota? É absolutamente essencial, por uma razão. Se reparar, o que vai acontecer é que agora, durante este ano e o próximo, todos os grandes navios que atracarão no Porto de Lisboa e nos outros portos para essa Europa fora vão ter que desligar a máquina. Quer dizer que vão deixar de poluir. Porque quando chegarem e atracarem no Porto de Lisboa, vão ter que ligar ao carregamento elétrico. Até, se não estou enganado, até ao próximo ano que isso vai ter que acontecer. Quer dizer que a Transtejo, tal como outras empresas, as suas operações vão passar a ser tendencialmente elétricas. Ainda podemos passar aqui por zonas de meio termo, mas na realidade estamos a fazer o caminho certo, que é a eletrificação da oferta de transporte público. Essa janela temporal de progressão, consegue quantificá-la? Nos próximos 10, 15 anos nós temos que fazer essa transição. Nós, de facto, fomos pioneiros. Eu não estou a discutir a forma como o fizemos, podemos discutir um dia, não agora, mas na realidade fomos pioneiros. Não é em si mesmo mau, mas temos que nos preparar para esta operação. Porque um navio elétrico, se compararmos um navio elétrico com um navio a diesel, não tem nada a ver. Tem o casco, tem o leme, neste caso tem uma hélice, há outros navios que nós temos que não têm hélice, têm jatos de água, mas tudo o resto não tem nada a ver com o navio. Tudo o resto não tem nada a ver com o navio. Quer dizer, eu que tive uma parte da minha formação na Escola Náutica em Fantão Henrique, em que na Escola Náutica tínhamos os taxistas, que eram os pilotos, os oleosos, que eram os maquinistas, e os pica-paus, que eram os tipos de telecomunicações, que era o meu caso na altura. Na realidade, os pica-paus foram os primeiros a sair do mundo do mar, quando da introdução das comunicações do GMDSS, deixaram de ser necessários a bordo, passaram a ter 2 equipamentos. Neste momento há uma mudança de paradigma muito séria, porque os navios elétricos, tal como os conhecemos, não são bem
ligado às máquinas, é uma coisa mais ligada a algum hardware, mas também a muito software. Portanto, é uma mudança de paradigma interessante, e é muito interessante se ver como é que é composto um navio elétrico, como é que se opera um navio elétrico, o silêncio que existe num navio elétrico, comparado, por exemplo, com uma operação do Barreiro, que são navios extraordinários. Os navios que temos no Barreiro, apesar de terem 30 anos, são navios extraordinários ainda hoje. Foram produzidos na Holanda, na altura, mas na realidade esta transformação para o mundo elétrico, para a descarbonização, é um mundo completamente diferente. Temos desafios de fiabilidade no carregamento, temos esses desafios, mas que os estamos a vencer. Terminado esse desafio, será uma operação muito mais fiável e diferente do que temos até hoje. Falou na renovação da frota, falou também em números em relação ao aumento de passageiros. Estes dois fatores quantitativos estão relacionados, como é óbvio, não é? Quanto mais previsibilidade eu tiver, mais confiança der aos nossos clientes, maior número de pessoas teremos a fazer essa passagem. E, portanto, é isso que nós estamos agora a fazer, é esta mudança de paradigma, de credibilidade, que é absolutamente essencial para estabilizarmos a frota, crescermos em número de passageiros e crescermos em número de operações. O que é que eu quero dizer? Todas as operações que falámos aqui são de ponta a ponta. Quer dizer, sai de Lisboa, vai para a margem sul, ou sai da margem sul e vai para Lisboa. Nós vamos em março ainda começar uma operação que é Seixal, Barreiro, Castoré. É diferente já. E vamos ter mais diferenças dessas. Vamos ter ligações na margem sul, vamos ter ligações na margem norte, porque reparem, na margem norte, do Terreiro do Paço até à Expo não há nenhuma ligação. E naquela zona, neste momento, quem quiser ir de transportes tem que ir de autocarro ou de carro, ou de bicicleta, porque não vai de mais forma nenhuma. E, portanto, nós temos aqui, esta empresa tem aqui uma oportunidade de colmatar algumas destas necessidades do Tejo. Outra é o estudo que temos já neste momento fechado da ligação Algés, que é uma nova ligação. E porquê Algés? Porque o Liós, que é a ligação do metro, vai chegar à Trafaria em 2029, e também está previsto o Liós sair de Algés para ligar a Benfica e a Alcântara em 2029. Portanto, nós temos que chegar antes, porque nós somos a travessia do Tejo absolutamente essencial para os milhares de portugueses e não portugueses que vêm da margem sul trabalhar à margem norte, e muitos milhares para Algés e para o Concelho de Oeiras. Portanto, nós temos este trabalho que estamos aqui a fazer e que vamos continuar a fazer nos próximos tempos, a par da futura ligação também ao Parque das Nações, que já houve e que nós vamos ver se conseguiremos retomar. O que significa olhar para o Rio não como um mero complemento das ligações entre as pontes. O navio é uma autoestrada, é uma ligação. O navio não afasta, une. É essa a nossa lógica de olhar. Nós olhamos para os territórios e os territórios são gêmeos. Lisboa é gêmeo de Almada, Oeiras é gêmeo de Almada, Almada é gêmeo de Oeiras e de Lisboa, e portanto é esta lógica que nós queremos fazer, porque é isto que faz sentido. Nós, se nos sentarmos no Castoré, percebe isto que eu lhe estou a dizer, que é, durante o dia inteiro existe passagem. É verdade que existe uma certa suburbanidade nesta relação, mas se olharmos para os dois territórios, eles são gêmeos. Há pessoas a atravessarem o Tejo o dia inteiro. E quanto melhor for esta travessia, melhor e mais pessoas a vão usar, porque sabem que quando chegam têm algo para apanhar para fazer a travessia. Portanto, nós vamos fazer muito isto. A par de outra questão que também estamos a estudar, que são navios mais pequenos, para cumprir uma missão mais flexível. E nós também temos que fazer essa parte. Portanto, aquele atraso e aquela ausência e um certo patinho feio que a Transtejo era no mundo dos transportes, por isso é que o podcast não inclui os barcos. Meia culpa. Não, porque na realidade a maior parte das pessoas não olha para eles. Estão lá, mas não olham para eles. Esquecendo-se. Apesar de ser um símbolo apesar do de transportarmos Tejo de Lisboa, 21 milhões de pessoas, ser o símbolo do Tejo. Mas nós vamos fazer com que isto ressurja. Porquê? Hoje em dia vai a Lisboa e compra um elétrico. Compra um elétrico pequenino. Miniatura, sim. Compra uma tela, que é um elétrico, não compra um cacilheiro, mas vai passar a comprar. Dentro em breve vai começar a ver, porque nós vamos afirmar-nos como a voz do Tejo, como o símbolo da cidade e como o símbolo da região. É absolutamente essencial. Repare, nós começamos às 5 da manhã. Nós começamos a trabalhar às 5 da manhã. Quando nós entregamos o primeiro passageiro em Lisboa, o metro está fechado. Repare,
Vamos lá ver. Como é que é essa comunicação entre os vários operadores de vários serviços de transportes públicos? Fizemos uma grande transformação com o Carris Metropolitana, com a TML, mas ainda falta muita perspectiva de integração. Este é um exemplo que lhe estou a dar. Nós chegamos ao Caixeré, ou ao Terreiro do Paço, às 5 da manhã e o metro só abre às 6h30. Só lá tem um autocarro da Carris. Está a ver? Há uma coisa que é preciso transformar e é preciso alterar. E a comunicação é fluida? Não, hoje a comunicação, eu há poucos dias estive a conversar com a nova Presidente do Metro e, portanto, e a nova administração são pessoas empenhadas que querem transformar, mas, quer dizer, nem eles conseguem transformar uma realidade pré-existente de um dia para o outro, tal como eu, também não consigo transformar, nem eu nem os meus colegas, uma realidade pré-existente na Transtejo, quer dizer, demora na Transtejo Soflusa, portanto, demora algum tempo a fazer, mas eu quando refiro isto não estou a fazer uma crítica, o que eu estou a dizer é constatar um facto da importância que a Transtejo tem no transporte de pessoas da margem sul à margem norte para iniciar a vida do dia-a-dia na cidade de Lisboa. É absolutamente essencial. E então a ligação do Barreiro é uma ligação tremenda que nós reforçamos todos os dias e todos os fins de semana. E quando há jogos de futebol ainda mais. Estão a ver? Quer dizer, há flexibilidade que nós procuramos ter, que a maior parte das pessoas nem notam. Mas na realidade nós tentamos ter de acordo com as nossas disponibilidades. Mais uma vez, com a estabilidade que procuramos ter até junho, com os novos navios e com a reparação de alguns navios, eu penso que nós a partir de junho estaremos em condições de ter uma outra vida, uma nova vida, em que as pessoas acreditem ainda mais em nós. Nessa altura estaremos a falar de uma frota de quantos navios? Nós, por junho, estaremos a falar numa frota de 29 navios, em que diria que 25, 26 navios estarão completamente operacionais. Hoje temos operacionais pouco mais de metade. Rui, para terminar, daqui a 10 anos a Transtejo vê como 100% elétrica e com que papel na mobilidade da área metropolitana de Lisboa? Eu diria que a Transtejo, enquadrado na estratégia que o Governo tem tido, a Transtejo tem um papel importante, quer com os investimentos que se falam na margem sul, quer do projeto das cidades do Tejo. A Transtejo terá um papel muito importante se o quiser colocar-se em cima do tabuleiro. Se não quiser fazer o seu trabalho, outros farão por si. Mas na realidade, se a Transtejo fizer o seu trabalho como se espera que faça, a Transtejo terá muito mais oferta, uma oferta diferente, se calhar, em alguns casos, com menos capacidade, com mais frequência, com mais flexibilidade, com melhor oferta. Dirão alguns com barcos que eventualmente até voarão. Nesse caso, eventualmente, poderão deixar de ser barcos na sua plenitude, mas na realidade com embarcações diferentes, diria eu, elétricas, amigas do ambiente e sem poluírem no local onde estão a fazer a sua oferta. Portanto, e numa ligação aos diferentes níveis de transporte. Nós ainda este verão vamos fazer coisas diferentes, porque na realidade nós temos que nos adaptar aos dias de hoje, portanto temos que integrar diferentes níveis de transporte para levar as pessoas da margem norte, por exemplo, para a praia, para algo que é absolutamente extraordinário, que é a Costa da Caparica, e que nós não aproveitamos e continuamos a meter pessoas na rodovia. Portanto, em breve teremos mais novidades. Entretanto, peço também desculpa, se me permite, aos nossos clientes e aos nossos passageiros que, de vez em quando, ainda têm algumas supressões e que nós assumimos essa responsabilidade, mas que em breve nós vamos procurar que isso não passe de uma memória de um passado próximo e distante. Rui, muito obrigado. Muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Tail House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.